saíram de Jerusalém voluntariamente. E Paulo foi quem botou eles para correr. E tem um outro detalhe aqui. Jesus mesmo fez os discípulos focarem na nação de Israel. Inclusive, no tempo depois de sua morte, ele focou naquilo, porque ele estava para subir e seus pensamentos ainda estavam em Israel. Ele estava enviando eles para Israel. Era a missão inicial deles, tocar Israel com a noção que Jesus era o Messias. Judéia e Samaria também, certo? Enquanto ele ensinou a eles, naquelas 2 ou 3 semanas que passou com ele, depois da ressurreição, era que as Escrituras mostravam que o Messias ia morrer e ia ressuscitar outra vez. Na realidade, ele só teve tempo de trazer isso para o coração e a mente deles naqueles 40 dias que ele deu provas infalíveis a eles. E dá para ver isso sendo refletido em Atos 1, quando dizem, é agora que o Senhor vai restaurar Israel. Ele teve que guiá-los passo a passo. É o que eu quis dizer. Eles esperavam que Israel ia se tornar naquele momento a nação principal do mundo e que Jesus estava voltando como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, coroado. Eles não conseguiam entender aquilo que Paulo veria na conversão dos gentios. Eles não entenderam. E ele mencionou, vocês não têm como saber o tempo e as estações que o Pai separou em seu divino poder, mas vão por todo mundo, preguem o Evangelho e vocês serão batizados com o Espírito Santo daqui a alguns dias. Pode ler o primeiro versículo, comece outra vez do princípio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. Apresenta uma das maiores viradas da história. Centurião da corte chamada italiana. Líder de mais ou menos 100 homens. Agora, essa corte chamada italiana aqui, respondiam diretamente para César. Eram muito importantes. Eles tinham um ranking mais alto do que aquele que comandava a guarnição lá em Cesareia. Quem estivesse no comando dessa corte, falando de Cornélio, respondia diretamente para César e não para aquele oficial local, e por aí vai. Então, era uma pessoa responsável. Ele era rico, ele era responsável e ele tinha fome de Deus. Podemos dizer que era uma tropa federal contra uma do Estado? Acho que é uma boa explicação. Herodes, que acho que estava no comando na época, talvez fosse Aristóbulos, não Herodes o Grande, que já tinha morrido há muitos anos, mas nessa época da história, acho que era Aristóbulos, que era meio que o prefeito da cidade, governador, mas como você disse, esse homem tinha tropas federais que obedeciam a Roma. E outra coisa que é interessante, Cesareia era a capital na visão de Roma, sabia? Na nossa mente, Jerusalém sempre foi a capital, mas no mundo romano, a capital era Cesareia, por isso eles ficavam lá. Olha, havia um porto muito grande que Herodes construiu lá em Cesareia. E os barcos não podiam chegar em Jerusalém porque vinham pelo mar, mas Cesareia ficava ali ao lado do mar Mediterrâneo. E até hoje é um lugar muito bonito. Mas você está correto, Roma via Cesareia como capital romana da área. E por aí vai. Mas acho que o Espírito Santo queria mostrar, quando ele diz que um centurião, a palavra quer dizer alguém que cuida de 100 soldados, centurião da corte chamada italiana. Acho que sua descrição é muito boa. Era o federal ao lado do local. O federal sempre tem mais autoridade. O que é interessante para mim é que nós mencionamos sobre a mentalidade judaica contra o mundo gentio. Aqui vemos um gentio que na realidade temia o Deus dos hebreus, do povo judaico, e que era um homem devoto, que temia Deus com toda a sua casa, dando dinheiro e sempre orando ao Deus do povo judeu. E parecia que ele, mais uma vez,
está como um contraste na mente do povo judeu em relação aos gentios. Aqui estava esse gentio que na realidade honra ao Deus e adora ao Deus do povo judeu. Ele não devolveu o ódio, certo? E não sei, você precisa considerar isso aqui. Vamos ler em breve aqui no texto. Mas não acredito que os judeus em Cesareia tinham um relatório ruim sobre ele, porque ele dava bastante dinheiro para a sinagoga deles, ajudando os pobres e por aí vai. Então, temos que considerar isso também, certo? Mas eu estou falando do coração do Cornélio em relação a Deus, a esse Deus, que na realidade ele, era incomum, sim. Sem dúvida, Cornélio foi criado como um gentio naquele mundo greco-romano, tendo toda a oportunidade de adorar aos deuses gregos, mas ali estava ele adorando o Deus do povo hebreu. E isso me salta aos olhos. E eu quero muito saber por quê. O nosso tempo acabou, vamos continuar no próximo programa, mas quero saber por que ele tinha uma afinidade para com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pois é extremamente importante. Como esse homem podia sentir isso, ter essa impressão, mas isso não salvou, mas ainda assim o levou em direção da salvação. Glória a Deus por isso. Muito obrigado por estar conosco hoje. Não perca um só programa e diga a outros sobre o estudo na palavra, pois vai abençoá-los e te abençoar também. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma batalha pela sua mente. São as políticas